Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Cromatina Class e hoje, na aula de número 107, nós vamos falar sobre ciclo circadiano, metabolismo de glicose e também sobre obesidade ou dificuldade aí de perder peso. A importância do sono, a importância de nós regularmos esse ciclo de 24 horas para que nós tenhamos muito mais qualidade de vida, expectativa de vida e que a gente consiga ali fazer a sincronia entre o nosso ciclo circadiano. A gente tem alguns clocks que são periféricos e também o clock que é central, relógio biológico central. Nós vamos falar disso e tudo mais na Cromatina Class de hoje. E já compartilha com pessoas que você sabe que pode desfrutar desse conteúdo, já deixa aí o seu like se você gosta do conteúdo da Cromatina Class, porque além de aumentar a visibilidade aqui do nosso canal, nós estamos também compartilhando conhecimento com quem precisa. Então já deixa aí. E aí eu já quero começar a Cromatina Class de hoje te fazendo uma pergunta. Qual é a importância que você está dando para o seu sono nos últimos tempos? Você está se preocupando com a qualidade do seu sono? Você se preocupa de verdade como você tem o tempo de qualidade para descansar? E por que eu estou perguntando tudo isso? Porque quando a gente pensa na vida atual, a gente tem um sério problema que antigamente nós não tínhamos, né? Claro que a gente pode pensar do ponto de vista de ser um problema e uma bênção, dependendo de como você utiliza. Eu estou falando, ó, do nosso celular, né? Então, as nossas praticamente redes sociais, banco, a nossa biblioteca, tá tudo aqui, né? Os nossos contatos estão todos aqui. Então, facilmente a gente desperta, a gente se distrai somente com esse aparelho. E aí isso pode influenciar muito a nossa qualidade de sono. Mesmo que você tenha aí um ambiente todo estruturado para que você possa priorizar realmente a preparação da indução do seu sono, mas mesmo assim nós podemos a utilizar, a ver uma mensagem muitas vezes aqui nesse aparelho, a sermos induzidos a perder o nosso sono ou a ter um sono muito mais agitado. Então eu quero saber se você está observando, inclusive, o tempo de permanência que você, que seus filhos, que as pessoas que vocês amam, incluindo seus pacientes, eles estão dando de prioridade para esse aparelho aqui. É claro que quem trabalha com redes sociais, por exemplo, como eu, como muitos de vocês, vocês vão observar que o tempo pode até ser um pouco maior. E aí isso é importante porque a gente tem que realmente tomar um pouco mais de cuidado. Quanto mais a gente gosta, né, quanto mais a gente utiliza para outros recursos, a gente tem que ter muito mais cautela. E eu quero já compartilhar com vocês esse artigo que foi publicado recentemente, um artigo que fala sobre ciclo circadiano, né, uma dessincronia, ou seja, um ciclo que não está sincronizado, porque a gente sabe que o ciclo circadiano ele se refere ao ciclo de 24 horas, em que nós temos regulação hormonal, em que nós temos ativação da glândula pineal. Achei demais, porque o nome desse jornal, olha só, gente, é o Jornal de Pesquisa Pineal, né? Da glândula pineal. Achei incrível esse nome, por isso que eu peguei aqui para a gente discutir. E eles comentam a respeito sobre como esse ciclo ele pode ser importante para o metabolismo de glicose. Eu, que trabalho com nutrigenética já faz aí pelo menos 10 anos, nos últimos tempos nós observamos as publicações de alguns artigos falando a respeito de ciclo circadiano, polimorfismos, por exemplo, relacionados a clock genes, relacionados a pure genes, né, que são os peers que a gente diz, relacionados a outros genes que têm acesso ali, que têm associação com o ciclo circadiano, influenciando no metabolismo de glicose, influenciando no perfil, principalmente, que a gente diz, de pacientes que têm alterações para diabetes, riscos para diabetes. E isso está sendo cada vez mais notório, né? Porque como a gente se refere principalmente
a questão de avaliação do perfil nutrigenético com esses indivíduos, a gente já tem ali uma preocupação um pouquinho a mais quando eles apresentam alterações nutrigenéticas. Então, aqui no abstract, no resumo, ele vai falar um pouquinho sobre o núcleo supraquiasmático, que vai ser importante, né, quando a gente fala dessa ativação aí da glândula pineal, quando a gente fala principalmente desse ciclo de 24 horas, que é um ciclo importante que a gente tem regulação de vários feedbacks positivos e negativos, depende de qual via nós estamos falando, e que o ciclo circadiano ele também pode ser entendido como um ritmo que controla todo esse sistema. Então, a homeostase de glicose, ela também pode estar associada ao controle de todo esse sistema, né? Então, aqui ele fala um pouquinho sobre esse perfil, que existem alguns relógios que são periféricos, né, em alguns tecidos, por exemplo, o músculo tem seu próprio relógio, intestino tem seu próprio relógio, e isso também vai ser importante porque a gente tem sinalização endócrina, tanto que ó, os pesquisadores, eles são de departamentos de endocrinologia, então existem regulações endócrinas que são importantes e que vão sinalizar esse período ali de ciclo de sono e vigília. Então, teoricamente, né? 12 horas ali a gente tem um perfil de sono, 12 horas um perfil de vigília. Claro que isso vai depender bastante de indivíduo para indivíduo, a pessoa não vai ficar dormindo 12 horas, mas pensando ali em todo o preparo para que esse sono aconteça, né? A gente tem esse ciclo claro e escuro. E com certeza a gente ainda tem, por exemplo, né, informações, quando a gente fala do ciclo circadiano de algumas pessoas, olhando para o perfil genético, a gente pode observar principalmente que existem pessoas muito mais matutinas e pessoas mais vespertinas e noturnas. Eu quero que você responda aí, por favor. Responda se você é mais do perfil matutino, do perfil noturno. Como que você vai identificar? Existe um questionário para você identificar também o cronótipo mais parecido ali com o seu paciente, ou às vezes você quer investigar o seu também. Mas em linhas gerais, é importante você identificar, por exemplo, como que você desperta. Você prefere dormir cedo, acordar cedo? Você quando desperta, desperta bem, desperta com mau humor? Claro que a pessoa que não dorme direito, ela tem uma tendência a ter muito mais episódios de mau humor, né? Mas, em linhas gerais, você fica até acordado até tarde. Eu, por exemplo, agora fazendo outra faculdade, gente, eu dou conta até um determinado horário para ficar estudando, para ficar fazendo os trabalhos, e até mesmo para ficar trabalhando. Mas eu não consigo passar, por exemplo, de 11 horas da noite. Para mim é o máximo, do máximo, do máximo. Eu prefiro acordar cedo, dormir cedo, fazer tudo cedo. Já tem colegas meus que já preferem, por exemplo, fazer ali, né, virar à noite. Eu já não consigo isso. E eu nem sei como que vai ser no período que eu vou fazer ali os meus estágios e quando eu tiver ali que fazer algum plantão noturno, né? Vamos deixar para lá, né? Questão mais para o futuro. Então, quando a gente pensa nesse núcleo supraquiasmático, ele está localizado lá na adenopófise, né? Aqui a gente tem no hipotálamo anterior, e aí a gente tem um ciclo, né? Um relógio que é central, e esse relógio que é central, ele vai regular os relógios ali periféricos. E isso vai ser importante porque quando a gente pensa, por exemplo, na questão de resistência à insulina, existe também um relógio periférico que faz essa regulação de captação de glicose, de ativação ali da sinalização da insulina. E quando a gente vai para a nutrigenética, a gente observa realmente que existem polimorfismos que podem influenciar bastante, principalmente nesse gene aqui chamado CLOCK. Comenta aí se você tem um perfil, se você já conhece o perfil nutrigenético para o CLOCK, eu quero saber. E aí, tudo isso vai influenciar quem, gente? Olha aqui que eles colocam. Um ciclo circadiano que está desincronizado por conta de várias circunstâncias, então, trabalho, ou a vida social, ou jet lag. Então, isso é importante, por exemplo, pessoas que viajam muito, ou comissários, né? Ou tripulantes ali que vão viajar muito, que fazem muitas escalas, uma hora tá em determinado horário no país, aí volta e está em outro horário, tudo isso tem uma tendência a alterações constantes.
Isso pode causar alterações na qualidade desse sono, então ter um sono insuficiente. E isso também pode influenciar o consumo alimentar. Então, o consumo alimentar pode ser influenciado por essas alterações. Pessoas que têm um sono de má qualidade têm uma tendência a comer um pouco mais. Muitas vezes eu já escutei relatos de pacientes que fazem trabalhos noturnos em hospitais, enfermeiros, médicos, que precisam ficar acordados, que precisam ficar em estado de alerta. Então, o que que acontece? De madrugada, a tendência é ir lá e beliscar alguma coisa, buscar ali um estimulante, tudo isso vai começar a fazer vai começar a desregular. Claro que isso, gente, é muito individual, tô falando aqui de uma maneira geral. Existem pessoas que têm muito mais predisposição, outras que têm menos predisposição, mas se você conhecer o seu perfil genético, você já vai observar que essa predisposição ela vai estar ali evidenciada nos exames, né? De nutrigenética. Ele fala um pouquinho sobre a resistência à insulina, sobre esse clock central, esse relógio biológico central, né? Como que acontece todo esse estímulo, e é bem interessante toda essa sinalização. Até peguei outros artigos aqui, mas hoje eu quis compartilhar isso aqui com vocês. Tem uma figura bem legal desse artigo, ele vai comentando. Por isso, ó, a importância também de você conhecer e saber, pelo menos o inglês mais técnico, né? O que hoje a gente tem várias ferramentas também de fazer a tradução. Mas não fique de forma alguma constrangido, constrangida, ou ainda de alguma maneira com receio de observar melhor esses artigos, né? Só porque eles estão em outro idioma, mas eles são importantes também para o nosso crescimento. E ele vai falar um pouquinho desses relógios periféricos. E aí, esses relógios periféricos, eles estão distribuídos em vários tecidos, em vários órgãos, e então, quando a gente começa, inclusive no tecido adiposo, a gente já começa a observar que qualquer desincronia, qualquer distúrbio, qualquer alteração pode promover prejuízos nessa regulação. E é aqui é o que eu queria chegar. Então, por exemplo, né? A gente tem um clock central lá no núcleo supraquiasmático, localizado no hipotálamo anterior, e aí a gente começa a ter, vamos começar desse lado, né? Então a gente acorda e o raio ultravioleta, né? Ou quando a gente vê que o dia amanheceu, isso gera um estímulo importante para que a gente comece a sinalizar para o núcleo supraquiasmático que é o momento de despertar. E esse momento de despertar vai promover a nível, uma atividade aumentada do sistema nervoso autônomo, que vai sinalizar para os clocks periféricos que nós vamos despertar. Então, tudo isso é muito bem regulado quando eu não tenho nenhuma alteração, né? Então, a tendência é ser muito bem regulado. Existe também um eixo muito importante que a gente sempre fala, que é esse eixo hipotalâmico, pituitário e adrenal, por isso que está aqui, né, o HPA. E aí isso é importante porque esse eixo ele vai fazer uma regulação sempre mais constante, e tudo isso vai ser influenciado também a maneira como eu tenho também disposição ou também a frequência dessa exposição. E aí isso vai influenciar meu tecido muscular, meu fígado, meu pâncreas, meu tecido adiposo, todos esses tecidos a, por exemplo, produzir mais glicose. Então, se eu estou no momento, né, se eu estou em jejum durante o período do sono, eu já supri todas as minhas necessidades de manutenção glicêmica utilizando, por exemplo, o meu glicogênio hepático. Depois eu vou promover uma gliconeogênese. E aí eu preciso estabelecer um equilíbrio, concentrações adequadas da minha glicemia. Só que se eu tenho alterações, tudo isso fica também com muito mais prejuízos. Mas quando está tudo ok, então eu tenho ali uma atividade aumentada da produção de glicose, pode ser até uma neoglicogênese, depende do período que a pessoa ela está em jejum. Isso pode, né, favorecer uma alteração, principalmente quando eu tenho essa exposição inadequada, quando eu troco o dia pela noite, quando eu tenho uma alimentação inadequada, quando eu não priorizo a qualidade do sono,
uma diminuição da sensibilidade à insulina e uma diminuição também da sensibilidade de células beta-pancreáticas. Então, eu mexo aonde? Então, o estímulo no núcleo supraquiasmático pode estimular alterações nos corpos periféricos. Isso pode ser causado por exemplo, alterações do sono, isso pode ser estimulado por um comportamento mais sedentário, isso pode ser estimulado por uma alimentação inadequada, ou excesso e estímulo, né, exposição à luz. Esse excesso também é muito prejudicial. As atividades que nós temos de trabalho, então, como eu falei para vocês, e às vezes dependendo muito da pessoa, né? A pessoa tem um trabalho em que ela tem sempre flutuações ali, por exemplo, de pressão. Então, ela trabalha no setor financeiro. Uma hora ela tem, um valor da bolsa de valores aumentado, outra hora as cotas caem, e aí ela passa por muitas flutuações. Isso vai ser muito importante, porque dependendo da exposição, ela trabalha, por exemplo, no centro de emergência. Ela vai receber um paciente que tem uma emergência porque está tendo uma parada cardíaca, que é totalmente diferente, por exemplo, mas não menos importante do que um paciente que acabou de se acidentar num acidente de trânsito, mas também do bebezinho que chegou lá porque se engasgou com leite materno. Então, são momentos de muitas flutuações. Imagina essa pessoa, esses profissionais recebendo todos esses chamados e aí sempre tendo essas flutuações. Isso é bem importante. Então, quando a gente observar esses profissionais, estivermos cuidando desses profissionais, a gente tem que ter uma atenção redobrada quando a gente pensa em ciclo circadiano, tá? E ao mesmo tempo, pessoas que são dependentes de medicação, pessoas que vão ser dependentes de medicação para dormir, medicação para acordar, e pessoas que já apresentam uma polifarmácia, pessoas que tomam medicação tanto para o sono quanto para estabilizar o humor, né? Então, são perfis ali que nós precisamos ter um pouquinho mais de cuidado. A melatonina, que deveria ser produzida naturalmente, começa a perder espaço, e aí as pessoas começam a tomar essa melatonina via oral. Claro que no primeiro momento isso pode ser super bacana, né? Porque a pessoa ela vai ter um estímulo, sim, mas aí a gente vai precisar entender aonde que falta esse estímulo. É uma falta de estímulo para indução do sono, é uma falta de estímulo para manutenção desse sono, né? Então, e tudo isso tem que ser muito bem avaliado. Existe o exame, né, de polissonografia, que a pessoa também pode fazer para tentar identificar alterações desse sono. Coincidência ou não, eu estou acompanhando duas pacientes que apresentam insônia cada vez, mas isso é recorrente, né? A gente tem alterações ali importantes, principalmente dependendo ali das fases da vida da mulher, né? E essas alterações, elas vão provocar, gente, não somente um desequilíbrio nesses ciclos, né, que já são muito importantes, mas vão provocar também alterações que a gente ainda nem consegue mensurar. Tamanho é realmente a dificuldade do nosso corpo conseguir, por exemplo, favorecer ali uma reparação tecidual. Então, nesse momento de descanso, no momento que a gente diminui ali as nossas atividades, é o momento que o nosso corpo também tem para fazer renovação celular, para fazer, por exemplo, reparação tecidual. Então, uma base nitrogenada que entrou errado lá no meu DNA na hora de uma replicação, eu posso ter uma enzima que entre aspas, né, está distraída, não consegue fazer reparação, mas quando eu tenho um descanso adequado, quando eu tenho um sono de qualidade, essa enzima começa a fazer uma boa reparação, e isso evita, inclusive, muitos tipos de câncer, né? Então, essas alterações, elas são muito importantes, a gente não pode negligenciá-las de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Então, isso vai ser importante, como eu falei para vocês, isso pode alterar, por exemplo, a expressão de GLUT2 lá nos nossos hepatócitos, isso pode suprimir, por exemplo, isso aqui, ó, modelos animais, isso mostrou uma supressão do clock central lá do núcleo supraquiasmático, né? Claro que a gente não pode transportar essas informações de modelos animais para a vida humana, mas isso é importante porque é um ambiente controlado. Imagina um ambiente que não é controlado. Por outro lado, ó, estudo caso controle envolvendo 103
adultos de 50 a 70 anos, né, mostraram o seguinte, nesse estudo ele mostrou que a exposição à luz também pode influenciar. Claro que dependendo da intensidade dessa luz, pode influenciar no risco de síndrome metabólica, né? Então, tudo isso, ó, já outro estudo com mais de 6.000 adultos indianos não conseguiram identificar a mesma associação quando a gente fala de perfil glicídico. Mas tudo isso vai depender do estilo de vida como um todo que a pessoa ela tem. Então, se a gente observar a pessoa, pelo menos ela se alimenta bem, pelo menos ela pratica alguma atividade física, né? Então, geralmente, a gente tem um combo de alterações, não é tão simples assim. E aí, quando a gente começa a identificar consumo alimentar, o consumo, ele tende a ter alterações também, né? Exatamente porque a gente começa a identificar ali mecanismos importantes que vão levar a essas alterações. E muitas vezes a busca por alimentos muito mais palatáveis, né? Para tentar justificar também, porque a gente tem ali o núcleo arqueado que está envolvido com o comportamento alimentar lá no nosso cérebro, e isso vai ser importante como até um mecanismo de recompensa. Então, aquela oscilação, né? Então, eu tenho oscilação de adrenalina, oscilação ali de estimulantes que acabam estimulando essa adrenalina também para me manter acordado. Isso vai começar a ter efeito rebote, porque se eu tenho um estímulo aumentado, na hora que esse efeito rebote ele chega, eu preciso tentar compensar esse efeito rebote. Aí a gente começa a ter realmente a busca por alimentos que sejam mais palatáveis, por exemplo, né? E aí isso mostra também um corpo mais cansado, um corpo com menos disposição para fazer algum tipo de atividade física, ganho de peso é super comum. Quem nunca observou um trabalhador noturno falar que ganhou peso quando ele saiu do trabalho diurno para o trabalho noturno? Isso é muito comum. Muitas vezes ele tem até uma certa dificuldade de se alimentar nos primeiros meses, mas depois ele começa a se alimentar bastante, né? Até como uma maneira de compensação. Existem estudos falando até do horário da alimentação. Então, aqui, por exemplo, né? Os efeitos metabólicos entre meio-dia e 23 horas, por exemplo, versus 8 semanas, uma alimentação que a pessoa ela tinha um espaço ali para consumo de 8 às 19 horas, né? Então, essa comparação, isso também vai depender do perfil genético do indivíduo, não somente do perfil de estilo de vida, mas do genético também, tá? E aí eles comentam um pouquinho mais sobre algumas terapias, né? Falam um pouquinho sobre os testes de tolerância à glicose que foram aplicados, as intervenções que envolvem qualidade de sono também, que é super importante. Então, por exemplo, ó, tem um gene que eles citam aqui, que é o receptor de melatonina. O receptor de melatonina, ele está associado com o aumento do risco para diabetes. Tem estudos mostrando a alteração desse gene com, por exemplo, diabetes gestacional. Então, a presença do alelo G ele pode aparecer em 47% da população, estudos aqui do Biobank do, do Reino Unido, né? Então aqui já tem um perfil bem importante. E esse receptor de melatonina, ele também pode influenciar essa secreção de insulina, e isso também pode influenciar de forma indireta o consumo alimentar, né? Eles observam também que o efeito da melatonina na glicemia pode ser mediado através do sistema nervoso autonômico, principalmente na via do núcleo supraquiasmático, tanto no fígado quanto no pâncreas, mostrando que a administração de melatonina pode contribuir para indivíduos humanos, né, para pessoas humanas, até uma melhora, principalmente aqui ó, do perfil de pressão arterial. Olha que interessante, né? Contribuindo para que a gente tenha principalmente o equilíbrio ali da pressão arterial essencial, certo? Eles falam um pouquinho sobre a restrição alimentar, né? Muitas vezes ali um jejum intermitente também. Citam alguns outros genes também que são importantes, tá? O bimal, que também é super comentado, o P2Y
1 também, que é super comentado e aumenta o risco de eventos trombóticos também, mas o clock, ele é um dos mais observados, com certeza. Então, essa dessincronia no ciclo circadiano, em que a gente tem a exposição à luz de forma alterada, alterações no comportamento de sono de forma alterada, ou ainda comportamento alimentar de forma alterada, pode promover essas alterações, esses desequilíbrios e, consequentemente, aumentar risco ou a vulnerabilidade para diabetes, para alterações no perfil de glicemia, do perfil de insulina, contribuindo até para um risco cardiometabólico, né? Porque o diabetes ele não vem sozinho. Muitas vezes ele é acompanhado de uma obesidade, que aumenta o perfil de risco para síndrome metabólica, que vai aumentar o risco para diabetes, para doenças cardiovasculares e assim por diante. Então, são várias informações juntas e é um combo de alterações que esse paciente ele pode apresentar. Quero saber se vocês gostaram do artigo de hoje. Vou deixar esse artigo aqui, com certeza, para vocês observarem depois. Quero saber se vocês estão gostando desse tipo de informação, que para mim também é super importante saber o quanto que vocês estão realmente aproveitando, né, dessas informações aqui. E claro, gente, quero também aproveitar para deixar para vocês o convite para participarem do nosso DNA Experience, que vai acontecer no dia 28 de setembro. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Eu não deixei o QR Code aqui separado, mas eu vou deixar o link aqui na descrição. O que a gente vai ter no DNA Experience? Vai ser no dia 28 de setembro. A gente vai falar sobre nutrigenética, metabolômica e microbiota intestinal. Então, eu vou discutir com vocês alguns casos clínicos, a gente vai ter um pouco de prática, a gente vai ter teoria e vai ter prática também, para que vocês possam já colocar algumas condutas na prática já na segunda-feira. Válido principalmente para quem é estudante da área da saúde e quem também é profissional da área da saúde. Não precisa ter um conhecimento anterior, um pré-requisito de conhecimento em genética. Muito pelo contrário, é muito importante que você venha com sede pelo conhecimento, para que a gente possa trabalhar juntos. Claro, um dia de imersão não é o suficiente para que você saia ali e se torne um expert. Esse não é o objetivo. O objetivo é trazer à luz aquilo que muitas vezes no seu consultório você ainda não está conseguindo observar ou ainda falta, sabe? Tem algumas perguntas que não foram respondidas, mas que aqui você começa a identificar que dentro da nutrição de precisão é um caminho sem volta, um caminho muito mais assertivo para a sua vida e para a vida dos seus pacientes. Se você gostou do conteúdo de hoje, já deixa aí o seu joinha, já compartilhe para que a gente possa alcançar mais vidas. Tá certo? Pessoal, grande beijo para vocês, uma excelente semana, fiquem com Deus e até semana que vem na Cromatina Class. Tchau, tchau.